Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sejam bem-vindos ao Aras Concursos. Hoje eu quero falar com você sobre o concurso da PM Sergipe. Temos aí o concurso já com edital aberto, cargo de nível médio, cargo de nível superior. E nesses dois cargos tem direito administrativo. Eu vou trazer aqui para vocês hoje um tópico de direito administrativo que é cobrado nos dois editais, tanto de nível superior quanto de nível médio, ok? E lembrando que eu já tenho aqui organizada a apostila de direito administrativo para oficial combatente, que é o cargo aí de nível superior, ok? Então, o conteúdo ele é bem vasto, bem grande, e eu organizei direitinho, e se você desejar é só solicitar via WhatsApp, tranquilo? Agora, vamos falar aqui sobre esse primeiro tópico, que são os princípios da administração pública, ok? Bem tranquilo, galera. Lá no artigo 37 da Constituição Federal, lá traz que a administração, tanto a administração direta quanto a administração indireta, inclusive no material tem essa definição, essa distinção entre a administração direta e a administração indireta, elas devem seguir os princípios. Quando fala de administração direta, está falando de União, Estado, Distrito Federal e municípios. E quando está falando da administração indireta, está falando das autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas. Então, tanto a administração direta quanto a indireta tem que seguir esses princípios. Quais são esses princípios? O princípio da... Aí tem princípios que são expressos na Constituição e princípios que não são expressos, ok? Que não estão lá escritos, mas que subentende-se, entendeu? Que deve seguir. Vamos falar desses princípios, tanto os expressos quanto não. Começando com os princípios que estão lá na Constituição. É o conhecido por LIMP, né? Que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. A eficiência foi colocada depois, mas já está lá na Constituição, é um princípio explícito, né? Bom, mas não basta decorar o nome dos princípios. LIMP, todo mundo lembra disso aí. Tem que saber o significado, tem que saber como é que é cobrado no concurso, tem que saber também a aplicação ali no dia a dia. Vamos ver cada um, falando do princípio da legalidade. Olha o que a Constituição Federal fala, né? No que se refere aqui aos particulares, não estamos falando da administração pública. Os particulares, olha o que a Constituição fala. Por exemplo, para mim, para você, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, eu não sou obrigado, não estamos falando da administração pública aqui, ok? Eu não sou obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo, a não ser que uma lei me diga: olha, você não pode ultrapassar o sinal vermelho. Você não pode ligar som alto após tal horário. Você não pode, entendeu? Eu, particular, eu não posso nem ser obrigado a fazer algo, nem a deixar de fazer, a não ser que uma lei diga que eu devo fazer ou não fazer. Mas a administração pública é diferente. A administração pública, o princípio da legalidade assume aí um enfoque diferente. O administrador público, ele está sujeito aos mandamentos da lei em todos os seus atos, ok? Então, se uma lei não disser, portanto, se não existe lei autorizando a prática de uma conduta, o administrador não pode praticá-la. Então, veja, eu particular, se não existe uma lei dizendo que eu posso, sei lá, dormir com a porta aberta, não existe uma lei. Então, eu posso dormir com a porta aberta, não tem problema. No entanto, a administração pública só faz alguma coisa se a lei permitir que ela faça. Se existir uma lei dizendo faça isso, ok? Então, veja que é diferente o particular da administração pública. Um ato administrativo praticado sem respaldo legal está sujeito à anulação, por motivo de ilegalidade, mesmo que esse ato favoreça a coletividade e traga benefício aos administradores. Então,
Também no material tem atos administrativos, mas um ato administrativo, uma ação que a administração tomou, mesmo que seja boa, mesmo que seja bom para a administração, se essa ação não estiver respaldada na lei, logo ela não terá validade e será anulada. Tem que ser anulado. Ato ilegal tem que ser anulado. Ok? Então esse é o princípio da legalidade. Falando agora do princípio da impessoalidade, impessoal, o princípio ele vai ser dividido em duas situações. Primeiro, o dever de tratamento isonômico a todos os administrados. Quem são os administrados? Nós, pessoas réis mortais. Esse princípio da impessoalidade diz o seguinte: a administração ela tem a obrigação de conceder tratamento isonômico a todos os administrados que se encontram em situação idêntica. Calma, veja. Vamos dizer que tem alguém na fila de um órgão público e esse alguém tem uma deficiência. Se alguém é uma pessoa com deficiência. Então, essa pessoa tem prioridade. Então, quer dizer que todos devem ser tratados iguais? Não. Não é isso que o princípio da impessoalidade diz. Diz que pessoas em situações idênticas, eu que não tenho nenhuma deficiência e você que não tem nenhuma deficiência, nós devemos ser tratados iguais em relação à fila. Agora, pessoas em situações diferentes podem ser tratadas de forma diferente, ok? Então, cuidado com isso. Assim, fica vedado o tratamento privilegiado a um ou alguns indivíduos em função de amizade, parentesco ou troca de favores. Também o contrário, né? Você não pode prejudicar ninguém, porque não gosta dele. Você é um servidor público de uma autarquia, de uma fundação pública, e não gosta daquele vizinho, ele veio aqui para receber um serviço público, para ser atendido, e eu vou deixar ele para o final da fila. Não pode. Isso é ferir o princípio da impessoalidade. Beleza? Também tem a questão da obrigatoriedade de concursos públicos. Por que é importante a obrigatoriedade dos concursos públicos? Porque vai ser uma seleção ali, uma seleção com base no conhecimento que a pessoa tem, e essa é uma seleção que é impessoal, ok? Isso aí também se junta com o princípio da eficiência, que a gente vai ver mais adiante. E veja, se você está selecionando os melhores para a administração, aqueles melhores colocados, é para que a administração seja também eficiente. Bom, esse é um ramo aí do princípio da impessoalidade. Mas temos outro ramo, que é a questão da vedação à promoção pessoal. Eu não posso me promover em cima da administração pública, ok? Por exemplo, olha o que a Constituição Federal fala. A publicidade dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Ela não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Por exemplo, um prefeito, ele não pode fazer lá uma campanha dizendo que a educação foi boa, não sei o quê, e o prefeito, com dinheiro público, fazer essa campanha falando o seu nome. Agora ele pode dizer assim: a prefeitura municipal do município tal realizou isso aí. Você vê nas campanhas isso, mas não pode ter essa promoção pessoal, símbolos. Mas acontece, não sei o quê. É o que está na lei, a gente não vai discutir aqui o que acontece e o que não acontece. Bom, isso significa que ao realizar divulgação dos atos, de programas, obras e serviços executados pela administração pública, o gestor não pode se valer da oportunidade para promover o seu nome e sua imagem perante a sociedade, apresentando-se como se fosse o único responsável pelos feitos administrativos. Se um prefeito faz alguma coisa, não é o prefeito que fez, não foi o prefeito que fez, foi o município, a prefeitura. Okay? Então, falar, o município tal
Não falar do prefeito em uma campanha assim. Ok? Beleza. Próximo princípio. Princípio da moralidade. Esse é um princípio que ele está envolvido em todos os outros. E é um princípio também que, às vezes, a pessoa pode confundir. Mas a ideia é você agir com honestidade, boa-fé, lealdade, respeitando a isonomia e os demais preceitos. Por exemplo, se você fere o princípio da impessoalidade, você está ferindo também o princípio da moralidade. Mas nas questões, você tem que ver qual que prevalece. Qual que foi ferido com maior grau, para que você possa marcar corretamente, ok? A moralidade administrativa constitui pressuposto de validade de todo ato administrativo. Portanto, não é suficiente que o ato seja praticado de acordo com a lei. Ele deve também obedecer à moralidade. Um ato pode ser legal, mas ser imoral. Não ser moral. Ferir o princípio da moralidade. Repare bem. Um exemplo. Uma cidade que está com déficit no número de ambulâncias. Prioridade, ambulância, que é algo sério. O prefeito, então, prefere utilizar o dinheiro para comprar automóveis dos seus secretários, ao invés de comprar ambulância. Bom, tem autorização para ele comprar automóveis. Beleza? É legal, mas é imoral. Por quê? Ele fere o princípio da moralidade, porque o prefeito deveria dar prioridade às ambulâncias, que é ali uma necessidade da população. Ok? Isso é o princípio da moralidade. Princípio da publicidade. O princípio da... Lembre que a administração pública é pública. Então, as pessoas têm que ter acesso, até mesmo para controlar o que é que os agentes públicos estão realizando. Okay? Então, quando nós falamos do princípio da publicidade, ele impõe que a administração pública conceda aos seus atos divulgação possível entre os administrados, pois só assim esses poderão fiscalizar e controlar a legitimidade das condutas. Veja, você é servidor público, tem um portal transparência. Todo mundo pode saber quanto você ganha. Portal Transparência do Estado de Sergipe. Você lá clica lá, coloca o nome do servidor e sabe quanto a pessoa ganha. Isso aí, publicidade, porque você é um servidor público. Você não pode se esconder nesse sentido. Essa questão pública não pode ser escondida. Claro que nem todo ato vai ser aí publicado. Nem todo ato vai ter o princípio da publicidade. Por quê? Porque alguns atos eles precisam ter o sigilo. Alguns atos precisam também preservar a imagem de alguém. Mas nunca em razão aí de esconder algo da população. Não. Tem que ser uma situação específica para não haver aí a publicidade do ato. Okay? A publicidade dos atos, programas, obras, deverão ter caráter educativo, informativo e social. O princípio da publicidade, veja aqui, aí na Constituição Federal fala da publicidade, né? A publicidade comporta algumas exceções, como falei, intimidade de alguém, privacidade do cidadão e segurança jurídica do Estado, da sociedade, né? Se vai referir ali a intimidade de alguém, vai proteger, vai também proteger ali a privacidade do cidadão, a segurança jurídica. Esses atos não precisam ser aí publicados, ok? Não segue esse princípio. E essas exceções aí têm que estar sempre respaldadas na lei. O princípio da publicidade é respeitado quando, por exemplo, se garante aos particulares acesso aos atos públicos, às contas públicas, aos certames públicos, por meio de publicação na imprensa oficial. Como falei, portal transparência, como falei, a questão dos serviços ou das remunerações dos servidores. Imagine, sou professor, você é professor, ou professora. Aí, nós dois temos o mesmo nível, estamos na mesma situação, você está recebendo mais do que eu, ou eu mais do que você. Então, lá no portal transparência, você pode olhar. Então, será que está certinho mesmo? Estão pagando certo? Tem algum problema? Então, está aberto, está exposto, está público. Princípio da publicidade. E, por último, dos princípios explícitos, temos aí
o princípio da eficiência, que originalmente não tinha na Constituição Federal, mas foi inserido na Emenda Constitucional número 19 de 1998. Ele exige que a administração pública seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. Aquela história que o servidor público não trabalha, não sei o quê, que a vida é mansa. Não, a ideia é tem que trabalhar, tem que exercer as atividades com presteza. Como consequência, vislumbra-se o aumento tanto da produtividade do servidor como também da qualidade, né? Além da redução dos custos. Então, baixar custos, aumentar a produtividade, aumentar a qualidade do serviço, para que assim os recursos públicos possam ser utilizados da melhor forma possível. Esses são os princípios que são explícitos, que estão escritos na Constituição. Mas tem também os princípios implícitos. Existem outros princípios que eles não estão escritos na Constituição, mas eles são identificados no seu texto. De modo, você consegue identificar, mesmo sem estar escrito, ok? Consegue deduzir esse princípio. São esses, chamados de princesa, com M. Proporcionalidade, razoabilidade, indisponibilidade, motivação, continuidade, especialidade, supremacia do interesse e autotutela. Vamos ver esses princípios agora. Falando da proporcionalidade, a essência do princípio é garantir que os meios adotados sejam adequados à situação. E aqui não tem mistério. Proporcionalidade, a ideia é que haja ali necessidade, adequação e proporcionalidade no sentido estrito. Necessidade, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para o indivíduo. Adequação, o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim pretendido. E proporcionalidade, as vantagens a serem conquistadas superam as desvantagens. Vamos lá, vamos entender. Imaginar que você é um servidor, um agente da vigilância sanitária e você vai lá em um estabelecimento e tem um produto vencido. Um só, um supermercado enorme. Então você tem uma discricionalidade ali para aplicar uma multa. Aí vamos dizer que você aplique a multa maior possível. O ato é legal, você está agindo com base na lei, mas você está sendo desproporcional. É a primeira vez que você encontra um produto vencido, não foi vendido para ninguém. Então, por que você vai aplicar a maior multa? A maior punição ali. Então, isso não foi proporcional. A ideia é que seja algo que seja equilibrado, okay? Que atinja o objetivo, que cumpra ali o que foi pretendido, mas que também não haja aí essa desproporcionalidade. 2. A razoabilidade ela anda junto com a proporcionalidade, né? O princípio da razoabilidade está diretamente relacionado ao senso comum, a percepção de que a maioria das pessoas possui sobre determinado assunto. Por isso, quando o administrador público atuar, terá sempre que observar o bom senso, levando em consideração o entendimento do homem médio. É uma coisa, como é que eu posso falar? Aberta, né? Coisa um pouco aberta. Entendimento geral do homem. Mas por exemplo, na questão do serviço público, imagina que você é servidor e a pessoa chegou lá, falta 1 minuto, você vai atender, pagar a conta ali rapidinho, o que for, não sei, e você não acabou meu horário. Razoabilidade, gente, ser razoável, agir aí de modo adequado, agir com boa fé, agir aí de acordo com o senso comum. Complexo, mas tranquilo. Mas geralmente as questões trazem proporcionalidade junto com razoabilidade. Próximo, indisponibilidade do interesse público. Olha que interessante. Esse princípio fundamenta e disciplina o regime jurídico administrativo, juntamente com o princípio da supremacia do interesse público, que a gente vai ver já, né? De acordo com o princípio da indisponibilidade, os bens e interesses públicos não pertencem à administração, cabendo aos agentes apenas administrar. Então, veja, o prefeito pode vender
os imóveis, os imóveis indiscriminadamente do município? Não pode. Por que não pode? Porque os bens não pertencem à administração, nem pertencem a ele, ok? Então, o que é que acontece? O prefeito ele só pode administrar. A ideia é que ele administre. A necessidade da realização de concurso para a contratação de servidores é uma manifestação do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, existe ali uma remuneração, você não pode dar essa remuneração a qualquer pessoa. Esse interesse público não está disponível a qualquer um, ok? O administrador não pode, via de regra, escolher um parente, claro que tem exceções, né? Um parente, um conhecido, para integrar o quadro da administração pública, devendo haver uma seleção pública imparcial e com critérios objetivos de avaliação para que toda a coletividade possa concorrer ao cargo. Além disso, o certame público determina que a pessoa mais bem colocada na prova seja contratada, garantindo assim profissionais qualificados do atendimento à sociedade. Então, veja, lembra que a gente falou lá do princípio da eficiência, também se relaciona com isso? Indisponibilidade do interesse público. Existe. O interesse público, ele é acima do meu. As coisas públicas não pertencem à administração. E esse princípio ele está diretamente relacionado com a supremacia do interesse público, que a gente vai ver já, ok? Motivação. Bom, eu posso praticar um ato administrativo da minha cabeça? A ideia é que não. A ideia é que o princípio da administração pública da motivação diz o quê? Que a administração deve justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato que autorizam a prática do ato administrativo. Então, a ideia é que a administração diga, olha, eu estou fazendo isso com base na lei e por isso, motivar. Por exemplo, na concessão de férias para um servidor, o motivo de fato é ele está completando o período aquisitivo ali para as férias, né? E o motivo de direito é o que está no dispositivo do Estatuto do Servidor Público, que ele atua, ok? Então, veja, o fato é o fato. Ele completou o ano, 2 anos aqui, necessário para tirar as férias. E o direito está no Estatuto dos Servidores Públicos. Então, motivação. Ato administrativo tem que ser motivado, que regulará o direito de férias ao servidor público. A motivação é diferente de motivo, ok? O motivo é a causa do ato, enquanto a motivação é a justificativa para a prática do ato, ok? O ato é praticado por isso, mas a motivação é a justificativa. Por que eu estou praticando isso? Ok? Estou praticando isso. Eu estou assinando aqui as férias porque o servidor atingiu o período aquisitivo, o período necessário para tirar as férias, e porque está no Estatuto dos Servidores Públicos. Isso é a motivação. Tranquilo? Vamos lá. Mais um aqui. Continuidade. O princípio da continuidade dos serviços públicos deve ocorrer, diz que o serviço público deve ocorrer de forma contínua, não se permitindo... voltando aqui no princípio da motivação, rapidinho. Lembra que nem todo ato precisa ser motivado. Okay? Se é um servidor público, o servidor tem o efetivo e tem o cargo em comissão. Você é comissionado. Você é um assessor do vereador. Aí, o vereador enjoa da sua cara. Não. Você está exonerado. Esse ato ele não precisa ser motivado. Okay? Ele não precisa ser motivado. No entanto, se ele for motivado, o motivo tem que ser verdadeiro. Se ele disser assim, você está exonerado, porque você é um servidor público que entrou sem concurso público. Você está exonerado. Beleza, não tem o que questionar. Agora, se ele disser, você está exonerado por isso e por isso e por isso. Aí, esses motivos aí tem que ser verdadeiros. Esses motivos, tem até a teoria dos motivos determinantes, né? Se você atribui um motivo, o motivo tem que ser verdadeiro. Beleza?
Então, existe exceção também ao princípio aqui da motivação. No caso da continuidade, os serviços públicos não devem ser interrompidos. Aqueles que são essenciais, por exemplo, polícia, serviço aí de limpeza, né? Nesse caso, o princípio alcança tanto os serviços prestados de forma direta quanto indireta, através de concessionárias ou permissionárias. Ok? Para que fique caracterizada a continuidade do serviço público, não é necessário que a prestação ocorra diariamente, mas sim com regularidade. Não quer dizer que, por exemplo, o serviço de coleta de lixo, né? Não quer dizer que não pode parar. Se bota lá uma questão, né? O serviço de continuidade, ou o princípio da continuidade do serviço público, não pode parar nem um dia. Não, está errado. A ideia é que o serviço não seja interrompido, seja feito com regularidade, ok? O serviço de coleta de lixo, na maioria das cidades brasileiras, por exemplo, não é realizado diariamente, mas de forma regular, em determinados dias da semana. Ele não pode ser interrompido, já que é essencial. Então, se for um serviço que não é essencial, essa questão de ser essencial e não essencial é complexa, mas entenda o princípio. Mais uma, especialidade. As entidades administrativas são criadas, veja, existe a União, Estado, os Estados, né? Distrito Federal e município. Essa é a administração direta. Existe também a administração indireta, as autarquias, fundações públicas e tal. E quando você cria essas entidades, okay? Quando você cria essas entidades, as autarquias, fundações públicas, o que é que você está dizendo? Essas entidades são criadas para um objetivo específico, ok? Elas são criadas e ela não pode fugir desse objetivo, não pode fazer outra coisa. Então veja, as entidades administrativas são criadas pelos entes políticos por lei ou mediante autorização legal. Aí você vai ver, por lei ou mediante autorização legal. Quando você estiver estudando lá a parte de administração direta e administração indireta, você vai ver que autarquias, fundações públicas, direito público e autarquias e fundações públicas de direito público são criadas, travou aqui a mente, são criadas por lei. Já a Sociedade de Economia Mista e empresas públicas são autorizadas por lei. Tem uma lei ali, ou criando ou autorizando, para a execução de atividades administrativas e especializadas em determinada matéria. Então, vai atuar naquela matéria e não vai aí atuar em outras áreas, né? Nisso se traduz o princípio da especialidade. É a prerrogativa da administração pública em criar entidades para atuar em áreas específicas. IBAMA atua no meio ambiente. INSS, Previdência Social. DETRAN, questões de trânsito. Imagina aí, criou o IBAMA agora vai tratar do trânsito. O INSS vai tratar do meio ambiente. Não. Tem o princípio da especialidade. Ok? Supremacia do interesse público, que está bem atrelado a gente viu agora, indisponibilidade do interesse público. Bom, o que é a supremacia do interesse público? Veja, o meu interesse é importante, mas ele nunca pode ser superior ao interesse público, falando da administração, ok? Enquanto o princípio da indisponibilidade do interesse público impõe sugestões, restrições para a administração pública, veja, quando eu digo os bens públicos são indisponíveis, não pode ser vendido, não pode ser... Claro, tem exceções, tudo tem exceção. Aleatoriamente, indisponível. Isso é uma restrição para a administração pública. Ok? Agora, quando eu falo do princípio da supremacia do interesse público, está falando aí de restrições a particulares. Ok? Veja, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado também é um dos responsáveis pela estruturação do regime jurídico administrativo, estabelecendo uma posição de supremacia da administração pública em relação às atividades particulares. Então, o interesse público é mais importante do que qualquer interesse particular. Ok?
Se for necessário estabelecer restrições a direitos individuais em prol da coletividade, de boa, a administração pública está autorizada a fazer. Um exemplo desse princípio é o poder da administração pública desapropriar aí para fazer uma rua, uma avenida. Veja, o bem não é meu, eu não comprei a minha casa, beleza, você comprou sua casa, mas existe um interesse de fazermos uma via aqui, nessa casa, que vai beneficiar a população. Então, entre você, entre eu, em particulares, e o bem coletivo, a gente já era. E vai prevalecer é o interesse público. Então, esse é o princípio da supremacia do interesse público. Ok? E o último, princípio da autotutela. Autotutela é o controle que a administração pública exerce, né, sobre os seus próprios atos, o que lhe confere prerrogativas para anulá-los ou revogá-los. Vamos lá. Vamos dizer que a administração pública, ela praticou um ato ilegal. Ela praticou um ato e descobriu que esse ato foi verificado era ilegal. Bom, será que a administração pública deve ir até o Poder Judiciário dizer, olha, eu pratiquei um ato ilegal, gostaria de anular. Ato ilegal, anula. Ok? Ato que não é mais, é inoportuno, deixou de ser oportuno, deixou de ser interessante para a administração, revoga. Mas beleza. Então a administração, será que ela tem que ir até o Poder Judiciário? Lembrando, quando nós falamos de administração, estamos falando do Poder Executivo, em regra. Poder Judiciário e Legislativo, funções atípicas. Ok? Então, vamos lá. Preciso ir até o Judiciário? Não. Veja que a administração pode anular ou revogar os seus atos sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Diretamente. Meu ato é ilegal, anulo. Meu ato é inoportuno ou inconveniente, revoga. Ok? Tranquilo? A administração não precisa ir até o Poder Judiciário para controlar seus próprios atos, mas deve exercer esse direito dentro do prazo legal. Claro que tem algumas situações que prescreve e tal, então tem que ter um prazo legal. Quando for anular seus atos, é necessária a instauração de processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa. E a revogação é possível quando se tratar de atos discricionários, por simples análise de conveniência ou oportunidade. Ato discricionário, o próximo tópico é atos administrativos. Se você quiser que a gente veja esse conteúdo de atos administrativos aqui no canal, é só você dizer, beleza? Mas um ato administrativo ele pode ser vinculado, por exemplo, cumprir os requisitos para tirar minha habilitação. Cumprir todos, exame e tudo. A administração pode me negar? Não. Cumprir os requisitos. Por que ela vai me negar? Ato vinculado. Agora, um ato discricionário. Dentro de uma margem que a lei dá, existe ali uma conveniência e oportunidade. Então, num ato que é discricionário, se não for mais interessante para a administração que aquele ato seja praticado, ela pode revogar. Ok? Ela não pode, no caso de um ato vinculado, né? Vamos dizer que ela diga, não, agora eu não quero mais. E você tem a habilitação. Eu lhe dei a habilitação, mas não quero mais. Então, não pode revogar assim. Tranquilo? Então, galera, esses são aqui os princípios da administração pública. Princípios explícitos, né? Princípios que estão escritos na administração pública e os princípios implícitos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E vimos também os princípios aqui da proporcionalidade, razoabilidade, indisponibilidade do interesse público, motivação, continuidade, especialidade,
supremacia do interesse público, autotutela. Se vocês quiserem uma aula agora sobre os atos administrativos, a gente usa esse material, essa apostila que está aqui organizadinho, olha como estão, elementos dos atos, atos que podem ser delegados, finalidade, motivo, atos que precisam de motivação, objeto, vícios, extinção, caducidade, contraposição, cassação, vê como está organizado. Também depois tem os poderes da administração. Se vocês quiserem, é só comentar aí. Faça um vídeo sobre tal coisa, que a gente vai se esforçar aqui para trazer para vocês. Lembrando que esse material aqui, que se aplica a PM Sergipe para oficial combatente, está disponível. Vou deixar o link aí para você solicitar via WhatsApp, beleza? Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.